A lição número 1 tem como texto áureo Hebreus 1, versículo 3, que diz: Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Aleluia! Esse texto é tremendo demais. Esse texto exalta a pessoa de Jesus Cristo, e a verdade prática está dizendo que Jesus Cristo é o centro das Escrituras e o ponto culminante da nossa fé e do livro de Hebreus. Jesus é o centro também da história. A história é antes de Cristo e depois de Cristo. Agora, se você puder ler aí Efésios 1:10, se puder projetar para mim, Efésios capítulo 1, versículo 10, o apóstolo Paulo, nessa carta aos Efésios, que é uma carta magnífica também, considerada por alguns teólogos como se fosse o evangelho de Paulo, em Efésios 1:10, que diz que Deus há de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Aleluia! Tudo há de convergir a Cristo. A Bíblia foi escrita por causa dele. Nós estamos aqui nessa manhã por causa dele. A glória é dele, a honra é dele. Ele é o centro de todas as coisas, e a carta de Hebreus foi escrita para exaltá-lo. Por isso, a lição número 1 fala da excelência do Filho de Deus. Eu quero trazer uma novidade, pastor André, fazendo aqui um parêntese. Eu propus ao pastor Celso Brasil, que é o nosso líder estadual, e ele também conversou com o pastor Samuel Câmara, que estava lá semana passada, e eu me dispus a fazer uma aula para os professores toda semana, tá? Então eu já fiz a primeira, já mandei para o canal do YouTube. O canal é Pastor João Neres, é o meu nome, e eu faço diariamente uma live também, lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Estou em Números, hoje vai ao ar Números 19, se não me engano, ou 20, hoje é domingo, Números 20. Quando acabar o livro de Números, eu vou ministrar Hebreus e Tiago. Então, além dessa aula para professores, no meio de abril, mais ou menos, eu estou começando na live, todo dia 17 horas, Hebreus e Tiago. Na live eu pego versículo por versículo. Às vezes tem capítulo que dá 1 hora, porque eu vou comentar. Então, os irmãos que se interessarem, acessem lá o canal do YouTube, e ficam todos gravados. Está separado na playlist, direitinho. Já tem 12 livros que eu já li, Gênesis todo, tem 50 aulas gravadas. Está tudo lá. E Hebreus vai estar sendo gravado também. Hoje de manhã o pastor Samuel mandou uma mensagem sugerindo que eu faça uma semana antes. Ou seja, então essa semana eu vou gravar 2 aulas, porque Belém eles estão uma semana na nossa frente, né? Então eu vou gravar 2 aulas essa semana, eu vou gravar a aula 2 e a aula 3, como um subsídio do comentarista, tá? Nem todo comentarista vai fazer isso, mas como eu já faço essas lives no YouTube, e eu gosto de fazer, eu gosto de ensinar, e a Bíblia diz que aquele que ensina, haja dedicação ao ensino. Então eu quero oferecer isso para os irmãos, e aqueles que quiserem acessar serão abençoados em nome de Jesus. Amados, a carta aos Hebreus, primeiramente a data, no 10:34, fala de um período de perseguição. Hebreus 10:34 fala que eles estavam sofrendo a expoliação dos seus bens. Então, mostra que essa carta foi escrita entre 62 e 64, porque a perseguição ainda estava ativa, e ele não menciona a destruição do templo no ano 70, quando o general Tito, filho do imperador romano, que vai assumir depois o império, ele entra em Jerusalém, invade Jerusalém, né? Aí destrói, Israel é disperso pelas nações. A última resistência vai ser massada mais na frente, mas a partir do ano 70, Israel nunca mais será o mesmo, até que o Vale de Ossos Secos comece a se levantar, né? E em 1947, na reunião da ONU, através de um brasileiro, Oswaldo Aranha, através da participação do Brasil, foi votado em novembro, naquela reunião, que Israel seria nação novamente. Então, em maio de 1948, pode nascer uma nação num só dia,
pois eu, o Senhor, farei isso. Aleluia. E Deus então trouxe ali em 1948 o vale de ossos secos, a nação de Israel novamente para a sua terra. Chegou lá sem armas, sem pistola, sem tanques, e hoje é uma das nações mais poderosas do mundo. Cabe dentro de Sergipe, mas ninguém mexe com o bichinho de Jacó e o povozinho de Israel. As perseguições, se você quiser se aprofundar, depois eu faço isso lá na aula dos professores, foram 10 perseguições imperiais. A primeira perseguição foi com Nero. Nero, a ficha do Nero é complicada, viu, pastor André? Ele mandou executar Pedro e Paulo, um no ano e outro no ano seguinte. Pensa aí se esse vai ter muito que se explicar no dia do juízo final, né? O outro foi Domiciano, que jogou João num caldeirão de azeite, e João sobreviveu, e então ele mandou para a ilha de Pátimos. Depois que ele morreu, João voltou, escreveu o Apocalipse, escreveu as cartas. Então, 10 perseguições imperiais, isso está no livro dos Mártires, e também História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, se você quiser se aprofundar sobre as perseguições. Eu me lembro que o último perseguidor é Diocleciano. Diocleciano foi tão ousado nas perseguições que ele mandou fazer um altar, um monumento na praça, e escreveu no monumento: em homenagem à extinção da praga chamada cristianismo. Diocleciano não existe mais, nem suas cinzas, mas a igreja continua de pé, marchando. Quem é essa que sobe do deserto, perfumada de mirra, de aloés e de toda sorte de póis aromáticos? É a noiva do Cordeiro. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. A igreja está viva, triunfante, vencedora, e Diocleciano é quem não existe mais. Aliás, os 10 morreram de morte horrível, porque perseguiram a igreja do Senhor. Morreram gritando, agonizando. Sobre a autoria, nós temos um dos grandes debates da teologia, né? 2:3 dá uma dica, no 2:3 dá uma dica de que o autor, ele é homem, né? Dá uma dica de que o autor não esteve com Jesus, não esteve com o Senhor, né? Ele é alguém que ouviu dos apóstolos, porém ele, o autor de Hebreus, seja Paulo ou outro, ele não esteve com o Senhor, porque o versículo 2:3 de Hebreus diz: foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então ele não ouviu diretamente de Jesus. Aponta muito para Paulo, tá? Eu gravei um vídeo antes de vir para cá, para uma jovem lá de Belém, na Rede Boas Novas, para saber como foi escrito, em que local, né? Eu improvisei 2 estantes lá atrás da minha casa, num local muito simples, e à noite, na madrugada, ou depois da caminhada, eu sempre escrevia alguma coisa. Eu mostrei isso, vai passar lá na Boas Novas, lá em Belém, aqui deve passar também, não sei, ele vai fazer um documentário, né? E ali eu mostrei, naquele vídeo, falando aqui sobre os autores, eu mostrei a Bíblia do meu pai. Onde eu prego, eu digo isso, e hoje vai ficar gravado. Tem gente assistindo lá no Pará, São Félix do Xingu, Salvador, na Bahia, Rio de Janeiro e outros lugares que eu conheço. A Bíblia do meu pai, que ele leu 3 vezes de capa a capa, Manuel Neres de Alencar, 2º ano primário, semi-analfabeto. Eu coloquei o nome dele em um dos temas aí de Tiago. Pastor Samuel ou não viu ou deixou, e ficou maravilhoso. Eu fiz uma referência ao meu pai aí no meio do texto, Manuel Neres de Alencar. Ele leu a Bíblia toda 3 vezes de capa a capa. E eu digo onde eu dou aula e onde eu prego: se você é bacharel, mestrado, doutorado, pós-doutorado e nunca leu a Bíblia toda, para o meu pai você é analfabeto. Ok? Aleluia. Se o crente tem 3 anos de crente e não leu a Bíblia toda, é porque relaxou, amado. Porque se lê um capítulo por dia, em 3 anos, você já leu a Bíblia toda. Se lê 3 capítulos por dia e 5 aos domingos, você vai ler em 1 ano. Tá? Você pode ler em 1 mês, basta ler 40 por dia. Aí tem que ter tempo, né? Tem que ter bala na agulha. Mãe de 3 filhos, acho que não dá não, né? Aleluia. Mas se ler 40 por dia, 20 de manhã e 20 de noite, você vai ler a Bíblia em 1 mês, porque são 1189 capítulos, dividido
por 40 vai dar um mês certinho, ok? Então, queridos, essa Bíblia do meu pai, ela diz, carta de Paulo, apóstolo aos Hebreus. Por que eu estou dizendo isso? É apenas curiosidade, não precisa dizer que é Paulo, mas você, como estudante da palavra, você pode dizer com segurança, aí pode dizer que foi o pastor João Neres que falou, qualquer coisa eu assumo. Diga que Hebreus só entrou no cano porque eles acharam que era de Paulo, ok? Ele só entrou no cano, essa carta, porque eles entenderam na época que era de Paulo. Com a alta crítica e baixa crítica, que já é aí depois do período do iluminismo e tal, eles acharam coisas ali que diz que não é de Paulo. Pode ser que alguém tenha escrito para Paulo. Tem gente até que diz que foi Priscila, esposa de Áquila. É porque assim, amados, naquela época o discípulo, ele era a cópia do mestre. Então ele não escrevia no seu nome, ele escrevia em nome do mestre. Se um discípulo de Pedro escrevesse uma carta, ele tinha autoridade para dizer, eu, Pedro, servo de Jesus Cristo. Porque o discípulo era a cópia do mestre. E é assim que deve ser hoje, né? Infelizmente nós fugimos um pouco disso, mas o discipulado deve ser assim, nós devemos fazer cópias. E eu costumo dizer o seguinte, o importante não é onde eu chego, é onde o meu discípulo chega. O importante não é onde eu entrei, é onde meu filho entrou. Eu não saí do Brasil ainda, mas o NASA já foi em 44 nações para a glória de Deus. São flechas na mão do valente. Os filhos vão onde nós não vamos. Louvado seja Deus. Então a autoria, sabemos que foi homem que não estava com o Senhor, e só esses detalhes, e a discussão continua até Jesus voltar. Os destinatários e o propósito, tópico 3, por esta razão importa, 2:1 de Hebreus, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Aleluia. Então, ele estava escrevendo para os judeus convertidos, tá? Porque quando você vê carta aos Hebreus, é para os hebreus que ainda fazem sacrifício, que guardam a lei de Moisés, que guardam o sábado, não. Eram os hebreus convertidos. Uma das Bíblias que eu tenho lá em casa, uma Bíblia judaica, chama de... dá um outro nome ao livro de Hebreus, eu vou lembrar daqui a pouco, tá? Mas eram os judeus convertidos ao Evangelho. E eles estavam debaixo dessa perseguição. Por estarem debaixo da perseguição, eles estavam sofrendo e eles precisavam entender que Jesus era muito mais do que eles achavam. Os judaizantes tinham muita dificuldade, e têm até hoje, de entender Jesus como Deus, de entender a divindade de Cristo. Eles entendem que Jesus foi um homem, ou que Jesus é um anjo, né? Duas seitas muito conhecidas nossas dizem que Jesus foi Miguel, ok? Então, esse pensamento era forte por causa dos judaizantes e por causa das seitas gnósticas, que eram várias, também todas nesse sentido. O escritor de Hebreus vai escrever para fortalecer a fé desses destinatários, né? Da carta aos Hebreus, e para eles entenderem melhor o conteúdo, como diz lá no capítulo 6, não ficarem mais como meninos, se alimentando de leitinho, né, de papá, mas eles terem um alimento mais forte para resistir às perseguições. Quantos entenderam até aí? Diga amém. Glória. O tópico 2 fala quem é Jesus. Deixa eu voltar só um pouquinho. Eu achei interessante aqui ainda no tópico 2 sobre a autoria, onde nessa parte dos destinatários e propósitos, está destacado no final do subtópico 3, que o primeiro propósito é ensinar que Jesus é superior, ok? O segundo propósito é habilitar os leitores a defender-se dos judaizantes, é aquilo que eu falei. E o terceiro propósito é desafiar os leitores a permanecerem fiéis a Jesus, apesar das perseguições. É por isso que diz lá no 10, capítulo 10, mais um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Tópico 2, quem é Jesus? Rapidamente. Primeiramente, ele é o resplendor da glória de Deus. Hebreus 1:3, a parte A diz, ele é o resplendor da glória. Veja a riqueza da Bíblia, né?
Outro detalhe aqui, só vai saber, pastor André, quem assistiu a primeira aula com o pastor João Neres, em São José dos Campos. Eu fiquei todo bobo, porque o pastor Samuel tinha falado comigo, mas eu nem acreditei que eu poderia comentar uma revista, né? Quem veio lá da convenção anterior, né, sabe que era muito difícil, uma coisa muito fechada, né? E somente alguns comentaristas repetidos que comentavam, né? E depois o pastor André, lá em São Cristóvão, disse: pastor João, o senhor tem um texto escrito? Eu falei: eu tenho sobre Hebreus, mas tenho que jogar aqui no... E depois que o pastor André falou comigo, ainda levei uns 2 anos escrevendo, né? E eu fiquei todo bobo porque era só Hebreus. Quando eu estava com as 13 lições prontas, falei: Jadiel, missão cumprida, ad sumos. Ele disse: pastor João Nery, não te falei não, né? Falei: o quê? O pastor Samuel falou que tem que ser Hebreus e Tiago. Falei: rapaz, só a misericórdia. Aí eu tive que tirar 3 de Hebreus e mesclar, né? Fazer a fusão para dar vaga para 3 de Tiago. Eu ia botar só 2, mas numa noite que o pastor Samuel ligou, 2 vezes, ele me orientou, né, a juntar 3, 4 e 5, que é superior a Moisés, superior a Josué, superior a Arão, ficou perfeito, né? E acho que é o 8 e o 9, os outros 2, e assim deu para a gente colocar a parte de Tiago, aleluia. Mas por que eu fiquei bobo? Porque 13 capítulos, 13 lições ia ser perfeito, mas só que nós temos muitos livros, né? E o pastor Samuel tem pressa que todos esses livros sejam ministrados na escola dominical, através desse programa de educação cristã continuada. Então, Cristo é o resplendor da sua glória. Eu estou falando isso porque num versículo tem uma riqueza aqui para 3 subtópicos. 1, resplendor da sua glória. 2, expressão exata de Deus. E 3, sustentador de toda a criação. Aleluia. Queridos, a glória de Deus, aquela Shekinah que se manifestava no tabernáculo, Jesus é a expressão exata da sua glória. Tem um homem na Bíblia, o sacerdote Eli, que foi relapso com seus filhos, e quando a sua nora teve um menino, colocou o nome de Icabô, ou Icabode, que quer dizer foi-se a glória. Icabô é sem glória, porque Cabode é a glória de Deus, um dos nomes da glória de Deus. A glória é a manifestação exata da sua pessoa. E o escritor de Hebreus está dizendo: olha, vocês que estão sofrendo na perseguição, não pense que Jesus é anjo, porque ele é mais que os anjos. Não pense que ele é Moisés, porque ele é acima de Moisés. Não pense que ele é Josué, porque ele é mais poderoso, é Jeová Sabaô, ele é mais forte que Josué. Não pense que ele é Arão, ele é sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Aleluia. Então ele está dizendo, olha, no único versículo, 3 subtópicos que dá um estudo, né? Resplendor da sua glória, expressão exata de Deus, porque a seita vai dizer: mas a Bíblia chama ele de primogênito. Chama ele de primogênito porque ele é o primeiro membro da igreja, da Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, inscrito no céu. Hebreus 12. O que aconteceu? Jesus é o primeiro membro da igreja, primogênito do Pai, e também unigênito, cheio de graça e de verdade. Aí ele salva eu, pecador, e me dá a condição de ser primogênito também. Por isso a Bíblia diz: primogênitos inscritos no céu. E alguns comentaristas colocam ali os primogênitos apenas como sendo os antigos, Abraão, Isaac, Jacó, porque eles foram o primeiro. Não, porque o mesmo capítulo 12, aliás, no final do 11 diz assim: para que eles, sem nós, não sejam aperfeiçoados. Então, amigo, desculpa aí, tá, Abraão? Desculpa aí, Moisés, mas você vai ter que me esperar, porque a igreja de Jesus Cristo, aleluia, entrará na glória e vocês estão aguardando. Aleluia, Deus abençoe, amado. Inclusive tem outro detalhe, eu acho que está mencionado aí no capítulo 11, porque Deus diz que, lá no capítulo 11, que eles não alcançaram as promessas, mas viram de longe. Olha só, pastor Ribeiro, que coisa. Quem lê a Bíblia correndo não pega esses detalhes. Eles não alcançaram as promessas, mas viram de longe
e abraçaram. Já viu o crente no culto abraçando promessa? Oh, glória! Né? O pregador ministrando, ele abraça a promessa assim, toma posse. Crente rapaz, crente é chique, né? Crente abraça a promessa antes dela existir, chama a existência as coisas que não são, como se já fosse. O escritor de Hebreus diz, eles viram as promessas de longe e abraçaram. Só que quando chega no finalzinho, diz assim, eles pela fé venceram reinos, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, alcançaram promessas. Opa, então peraí, tem uns que só viram de longe, mas tem outros que alcançaram. Aí quando você chega no final do 11, diz assim, e todos esses quem? Paulo ou quem quer que seja que escreveu o Hebreu, esses quem? Abel. Quando eu ministrar a oferta aqui, quando você ministrar a oferta aqui, pastor André, é importante lembrar, o primeiro herói da fé não foi o que venceu o gigante, não foi o que derrubou as muralhas, nem foi o que fechou a boca do leão, nem o que apagou a força do fogo. O primeiro herói da fé foi o que deu uma oferta, e o nome dele é Abel. Aí no final do capítulo 11, diz assim, final do capítulo 11, eles não alcançaram a promessa. E aí, superintendente? Viram as promessas de longe e abraçaram. No outro versículo diz, alcançaram promessas. Aí no 38, que é o finalzinho do capítulo 11, diz, não alcançaram a promessa. Se liga aí, porque as palavras na Bíblia têm muito peso, ok? Então eles alcançaram promessas. Promessas é diferente de promessa. Eles não alcançaram a promessa, a bem-aventurada esperança, a parousia, a vinda de Jesus Cristo para estabelecer o seu reino eterno. Esta promessa eles só herdarão juntamente conosco. Moisés, por exemplo, desprezou os tesouros do Egito porque ele tinha em vista a recompensa. Não é uma recompensa. Tem muita gente aí atrás das recompensas, mas Moisés desprezou as recompensas, desprezou os tesouros do Egito, porque ele tinha em vista a recompensa. Por isso ele andava como quem estava vendo o invisível. Glorifique e exalte o nome do Senhor, nosso Deus. Aleluia. Então ele é o resplendor da glória, a expressão exata de Deus, o sustentador de toda a criação. E para concluir, o terceiro tópico, o que Jesus fez? O que ele fez? Primeiramente, ele trouxe uma revelação superior. Trouxe uma revelação superior. Outro detalhe, tá, pastor André? Eu descobri ontem. É bom fazer esse negócio de live, porque na live é bom dar aula, porque você dando aula é que mais aprende. Eu descobri que a versão ARA, Almeida Revista Atualizada, está diferente da ARC, no capítulo 2, versículo 2 de Hebreus. Tá? Então, na versão ARA, está como está aí. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Nas outras versões, isso está dividido. Está no outro versículo, tá? É bom você entender que versão é do comentarista, tá? Versão bíblica é de quem fez a versão, não é erro de Bíblia, não é nada disso. Tem versículos que não está no mesmo número, está no número diferente, tá bom? Tem texto do título que às vezes está errado. Exemplo, 3 anjos aparecem a Abraão. Na minha Bíblia eu risco, porque ali é título, ali não é texto bíblico. Era Deus e mais 2 anjos. E o texto não fala 3 anjos, o texto fala 3 varões. E o Senhor é varão de guerra, ok? Um era o Senhor, porque 2 foram destruir Sodoma e Gomorra, e Abraão ficou prostrado e adorou um dos 3. Então, aquele era o principal, era o próprio Deus, né? Teofanicamente aparecendo Abraão, tá? Então, o título pode ter erro, e os versículos, numeração, essa numeração só existiu depois de muitos anos, tá? Eu posso passar isso aí para os professores na live, tá? Mas tem um ano que foi dividido em capítulos, e tem um ano já 1000 e pouco que foi dividido em versículos. A Bíblia era um texto só, tá? Ia chegar aqui para ministrar Hebreus,
Tinha que ler o rolo de Hebreus inteiro. Tá bom? Não tinha esse negócio de melzinho na chupeta, versículo, capítulo, tudo bonitinho. Não, isso é coisa nova. A gente vive num mundo bom, né? Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. Então o que Jesus fez? Ele trouxe uma superior revelação. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem também fez o mundo. João 1:1. Se você tiver algum amigo, né, daquela seita das Testemunhas de Jeová, pode ler esse versículo assim para ele. João 1:1 diz que no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Comparando esse versículo aí, trazendo a primeira parte, colocando Jesus como Deus, o texto lá em grego diz, no princípio era o Logos. O Logos estava com Theos e o Logos era Theos. Então não tem essa história de que era um Deus, não. Invente e diga, eu inventei, mas não diga que está no texto, porque no texto diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Quando o escritor de Hebreus está dizendo que ele nos falou agora pelo próprio Filho, ele está lembrando disso. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, ele trouxe uma revelação superior. Aliás, João, ele fala no Evangelho sobre o Verbo que encarnou, e na sua carta ele diz assim, na primeira de João 1:1, diz, as nossas mãos, as minhas mãos, tocaram a palavra da vida. Aleluia. Aquilo que Moisés dizia, vem um profeta semelhante a mim, Moisés não sabia nem quem era, não imaginava o que ele estava profetizando. Aquilo que Elias profetizou, que Isaías profetizou, eis que subindo, né, no cativeiro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, Isaías não fazia noção. Aquilo tudo que ele profetizou virou uma pessoa, o Verbo encarnado. Por isso o escritor de Hebreus está dizendo, olha, ele nos falou através de Elias, de Moisés, de muitos profetas, de muitas formas e de muitas maneiras, mas nesses últimos dias, ele está nos falando pelo próprio Filho. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Ele é o próprio Verbo, a própria palavra. Por isso que quando Satanás tentou vencer, se você não leu a Bíblia toda, está devendo para o meu pai, e cuidado, porque Satanás chegou, disse para Jesus, manda essas pedras se transformar em pão. Jesus, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Aí ele disse, peguei o macete, vou para a Bíblia. Lança-te daqui embaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Usou o quê? A Bíblia. Querido, Satanás conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, capítulo por capítulo, os 1189 capítulos, os 31.173 versículos, ele sabe em francês, mandarim, em russo, em ucraniano, acho que é a mesma língua, não sei, ele sabe em todas as línguas. Ele começou a usar a Bíblia, aí Jesus disse, ei, também está escrito, aleluia, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, para você enfrentar Satanás, pastor Ribeiro, não precisa só saber que está escrito, você tem que saber que também está escrito. Aleluia. Aliás, tem um programa aí de uma igreja, que parece igreja, mas é seita, que o nome é Está Escrito. Quando eu fizer o meu programa, Deus me dê essa honra, vai ser Também Está Escrito. Gostou, pastor Anani? Aleluia. Também está escrito. O Verbo trouxe, o Filho trouxe uma revelação superior. Querido, é por isso que o pessoal não entendeu e Paulo teve que cair da sua religiosidade para entender. Aleluia. Paulo era rabino, doutor na lei, fariseu, nunca perdi um debate para ninguém na minha idade, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, eu sou o cara. Mas eu considero tudo isso que eu era como refúgio diante da excelência do conhecimento do Filho de Deus. Paulo disse, olha, o Filho, Paulo disse lá no final de Romanos, se não me engano, diz que ele é o mistério que estava escondido antes dos tempos eternos. Meu Deus, para saber essas coisas, pastor Ribeiro, tem que ter ido no terceiro céu, como Paulo, tem que ter jejuado 3 anos, porque ele foi 3 anos para a Arábia, ali foi tete a tete com Deus, Val de Jaboque, tá? 3 anos com Deus.
Quem assistiu o filme Paulo, Apóstolo de Cristo aqui? Lá no filme, maravilhoso. Tem uma hora que Lucas diz: Paulo, por que você passou 3 anos na Arábia? Ele diz: porque os apóstolos, os 12, ficaram 3 anos com ele. Eu tinha que ficar também 3. Aleluia. Combina com o que está escrito em Gálatas, capítulo 1, onde Paulo fala da sua conversão. Aí Paulo diz assim: olha, ele, o filho, ei judeus, ei rabinos, ei sacerdotes, vocês não estão entendendo, o filho é o mistério que estava oculto, é a carta na manga de Deus, aleluia, estava oculto antes dos tempos eternos. Aí para falar uma expressão dessa, tem que ter ouvido palavras inefáveis, que não é lícito dizer aos homens, aleluia, 1 Coríntios capítulo 12, aleluia. Paulo é tremendo, louvado seja Deus. Resplendor da sua glória, não, passamos aqui, né, estamos no 3, trouxe uma revelação superior e um perfeito sacrifício, depois de ter feito a purificação dos pecados. Querido, perfeito sacrifício. Eu ministrei já Levítico na live, Levítico todo, Êxodo todo. Olha, aquele sacrifício era uma perfeição, sabe, uma coisa espetacular. O sacerdote se banhava várias vezes. O escritor de Hebreus chama de abluções. Se liga aí, pastor Rodolfo. Hebreus fala de abluções e oblações. Abluções eram batismos cerimoniais. Oblação, sacrifícios oferecidos. O sacerdote se banhava, se vestia de uma roupa de linho, tudo nos trinques, tudo de linho, do alto da cabeça à planta do pé. Uma coisa linda. Depois o cordeiro era morto, ele pegava o sangue, colocava na orelha direita. Meus ouvidos são santos, aleluia. Pegava o sangue, colocava no polegar direito. Minha mão é santa para o Senhor. Pegava o sangue e colocava no polegar direito do pé. Meus pés vão andar de acordo com a direção do Senhor. Eu sou um sacerdote santo. Moisés, quando Deus mandou ele fazer o tabernáculo, disse: Moisés, se liga aí, Moisés, faça conforme o modelo que eu te mostrei no monte. Então tem um tabernáculo no céu, tem uma arca no céu, tem uma mesa de pães da proposição no céu, e de repente, em algum momento na eternidade, pastor Ribeiro, que nós não saberíamos explicar, em algum momento na eternidade, as lâmpadas se acenderam, estava entrando, todo bonito, vestido, aleluia, com cinto de ouro, o sumo sacerdote eterno, passeando entre os castiçais de ouro, acendendo as lamparinas do sacerdócio no céu, para oferecer um sacrifício perfeito a Deus. Arão entrava uma vez por ano, Arão acendia o incenso, fazia todo aquele ritual. Arão ficava diante da esposa dele: vê aí, minha filha, se está legal, vê se está tudo certo. Os amigos vinham, conferia. Dizem os hebreus, os comentaristas, que ele mal dormia aquela noite, porque se ele entrasse errado, morria. Entrava com os sinos balançando, se o sino parasse, morreu, tinha que puxar. Uma vez por ano, era uma coisa linda, a glória de Deus se manifestava. Agora no céu, de repente, a cortina se abriu. Quando Deus levantou do trono, quem era? O sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem era o cordeiro? Era ele também, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No sacerdócio de Arão era o cordeiro de Ribeiro, o cordeiro de João Neres, o cordeiro de Nayane, o cordeiro de André, o cordeiro de Márcia. Mas quando João estava batizando, João Batista disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. O cordeiro era ele, o sacerdote era ele, a arca era ele. Tudo no tabernáculo aponta para ele, desde a porta, desde o altar do holocausto, a bacia de lavar, a mesa dos pães, o candelabro, a luz que acende no candelabro é a luz dele, aleluia, tudo, o altar do incenso, tudo é para ele, toda a glória é para ele. É o sacerdócio perfeito, o sacerdote perfeito, fazendo um sacrifício perfeito para a glória de Deus. E o último tópico diz que ele reassumiu a sua glória, havendo feito, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O primeiro livro que eu ministrei na live foi João, depois eu ministrei Mateus, ministrei João, as epístolas e Mateus. Mateus diz lá, Jesus disse: porém o dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho,
mas unicamente o Pai. Aí o irmão perguntou: peraí, pastor, Jesus não sabe o dia da sua vinda? Falei: sabe. Mas ele disse que não sabe. Eu falei: não, ele disse que não sabia. Ele estava como um homem, amado. Como um homem, ele se limitou de saber. Se ele soubesse, ele revelava aos discípulos. Mas quando ele reassumiu a sua glória, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Então ele é onisciente, onipresente, onipotente. Jesus hoje sabe sim o dia da sua vinda, e pode ser hoje, antes de terminar essa escola dominical. Ele reassumiu a sua glória. Aleluia. A aplicação pessoal diz: a excelência de Jesus Cristo, sendo ele a expressão exata de Deus, exige de todos nós uma atitude de gratidão absoluta e absoluta fidelidade. No capítulo 1 de Hebreus, fazer uma breve recapitulação para nós concluirmos. Capítulo 1 de Hebreus mostra Jesus com essa revelação acima, superior, e mostrando que ele é maior que os anjos. No capítulo 2, complementa, porque a Bíblia foi escrita sem capítulos e versículos, né? No capítulo 2, ele é superior aos anjos, aos querubins, aos serafins, aos arcanjos. No capítulo 3, ele é superior a Moisés. E aí, perdão, Moisés, desculpa, Moisés, mas o escritor de Hebreus diz o seguinte: do jeito que aquele que constrói a casa é superior à casa, assim é Jesus diante de Moisés. Moisés é só um tipo, Jesus é o antítipo, onde se cumpre a profecia que Moisés declarou: um profeta virá maior do que eu. Ele é maior do que Moisés, homem mais manso. Quando Moisés morre, pode ler lá em Deuteronômio, diz que nunca mais se levantou, pastor Ribeiro, um homem igual a ele. O escritor de Hebreus está dizendo: Jesus é maior do que ele. Aí o segundo é Josué. Lembra de Josué? Antes de entrar na terra prometida, ele estava tenso, porque Josué nunca perdeu uma batalha, mas uma muralha da largura mais ou menos desse púlpito, desse tablado, alta, intransponível. Josué estava aflito, andando para lá e para cá, e quando o homem de Deus está aflito, ele se isola, fica só. E quando ele estava sozinho, que ele virou, de repente tinha um general diante dele. Aleluia. Josué tremeu nas bases e disse: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Sacou da espada. O general disse, revista atualizada é maravilhosa: eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor e acabei de chegar. Aleluia. Em outras palavras, eu sou o comandante do exército do Senhor, passe o comando dessa guerra para mim. E eu faço o quê? Apenas tire as sandálias e adore. Tire a sandália dos seus pés, que esse lugar é terra santa. A partir de agora eu estou comandando a batalha. Quando o príncipe está comandando, aleluia, você vai rodear as muralhas irão cair, porque o príncipe do exército do Senhor é maior do que o Josué. O Josué, ou Oséias, ou Yeshua, era o Josué terreno, mas o nosso Yeshua, Hamashia, é o Cristo, Filho do Deus vivo. No capítulo 5, ele é superior a Arão, aquele sacerdote lindo, perfeito. Jesus é superior a Arão, com sacrifícios superiores, porque ele é da ordem de Melquisedeque. No capítulo 6, o Senhor nos convida a nos aprofundar. Quem não leu a Bíblia toda vai ler, se Deus quiser, até o ano que vem, né? Nos aprofundar na palavra, não ficar como meninos inconstantes, levados por vento de doutrina, mas nos aprofundar na palavra de Deus. No capítulo 7, ele começa a falar do homem mais misterioso da Bíblia. Quem era ele? Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem início de dias e sem fim de dias. O escritor de Hebreus diz: o filho, Hebreus, ele é semelhante a Melquisedeque. Aleluia. Ele não tem início de dias, nem fim de dias. Bendito seja o nome do Senhor. E tal qual Melquisedeque, que recebeu os dízimos de Arão, quando Arão não existia, Arão ia nascer 400 anos depois, e deu dízimos a Melquisedeque através de Abraão. Glorifique e exalte o nome do Senhor. No capítulo 8 tem uma expressão que chama Jesus Cristo de ministro do santuário. Para você entender o que é o ministro do santuário, você pega o capítulo 8 de Hebreus, vai lá para Apocalipse, quando Jesus está passeando
entre os castiçais de ouro. É o sumo sacerdote exercendo o seu ofício. Ministro do santuário é quem acende as lâmpadas, é quem troca a cinza. Ministro do santuário é quem sacrifica o cordeiro. O ministro do santuário é aquele que adentra ao véu, onde só podia entrar uma vez por ano. No capítulo 8 ele é ministro do santuário. O 9 diz que ele entrou, capítulo 9 de Hebreus, através de um novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, pela sua carne, através de um sacrifício excelente, num tabernáculo excelente. E diz assim o Filho: se você quer saber, esse sacerdote, esse Jesus, ele é mais sublime do que o céu. Aleluia. No capítulo 10 ela segura um pouquinho, porque ele já fez esse sacrifício, mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir não tardará. O capítulo 11 de Hebreus é mais ou menos uma poesia, o capítulo 11. Aliás, eu não sei se está em todas as revistas essa parte de leitura adicional, se tem no aluno também, mas na leitura adicional da lição número 1 diz assim, que Hebreus é chamado de epístola, realmente o é, mas o tipo peculiar de epístola. De fato, conforme alguém já disse, Hebreus começa como um tratado, desenvolve-se como um sermão e termina como uma epístola. O capítulo 11 é uma poesia, querido. Pela fé Abel, pela fé Enoque, pela fé Noé, pela fé Abraão, pela fé Isaac, pela fé Jacó. Só tem duas mulheres ali. Uma é Sara, mulher de Abraão, a outra é Raabe. Pensa na misericórdia de Deus. Porque depois dele falar de Raabe, pastor André, ele diz assim, faltar-me-ia tempo para falar de Davi, de Samuel, de Baraque, de Sansão e dos profetas. Espera aí. Colocou a ex-meretriz acima de todos esses. A graça de Deus, a misericórdia de Deus, para eu e você temer, porque ele pegou uma prostituta lá de Jericó e colocou na família de Judá. E na família de Judá tinha um homem chamado Acã, que desejou uma capa babilônica, e morreu ele e sua família. Já Raabe era prostituta, casou com Salmão, que era da tribo de Judá, entrou na genealogia de Jesus e na galeria dos heróis da fé. Glorifique a Deus pela vida de Raabe. Capítulo 12 começa assim: visto, meus irmãos aqui em São José dos Campos, que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, e os assembleanos antigos dizem, olha, não vai de bermuda para o shopping não, tem uma nuvem de testemunha. Não é nada disso, não é nada disso. A gente aprendeu errado, era o zelo dos antigos, né? Mas a nuvem de testemunhas mencionada no capítulo 12, são esses heróis da fé. Abraão está torcendo e dizendo, ei meu filho, crê que você vai ver o invisível. Moisés está torcendo e diz, ei, não deseja tesouro do Egito não, Deus tem um tesouro melhor para você. Aleluia. Jacó está dizendo, luta com o anjo até tu receber tua vitória. Aleluia. Esses são os heróis da fé. Essa nuvem de testemunha tem uma torcida para nós, a favor de nós, dizendo, chega, corre mais um pouquinho, mais um pouquinho de tempo, está chegando a linha de chegada já, você vai receber o troféu da vitória. Aleluia. Finalmente no capítulo 12, a excelência de Cristo. No capítulo 13, terminando a carta, ele diz, e você vai repetir comigo, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Vamos lá? Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente.